Você sonhou que acabou o combustível? Teve uma pessoa que sonhou nesse sentido e comentou conosco. Diz o seguinte: Boa noite, Elias. Eu sonhei que estava dirigindo ônibus numa empresa onde eu trabalhei como motorista de ônibus, fazendo uma viagem. O guarda rodoviário fez sinal para parar no acostamento. Quando eu parei, o combustível faltou bem na hora da abordagem. O que seria, meu irmão? Pergunta o internauta. Eu quero inicialmente mandar um abraço especial, além, é claro, para os internautas de todo o Brasil, um abraço muito especial também para os internautas de Angola, de Moçambique, de Portugal, porque acessam o meu canal outros países, ainda mais os que mais acessam são estes: Estados Unidos, Angola, Moçambique. Um abraço grande aí para todo esse povo. Bom, quando você sonha que acabou o combustível, o que que aconteceu? É da natureza humana, quando for prospectar as suas ambições, apoiar-se em mecanismos espirituais. Pode ser por alguns formatos, igrejas, simpatias, pensamento positivo, mas ninguém faz nada sem algum tipo de associação espiritual. E quando você sonha que o guarda mandou você parar, o seu problema era o combustível. Então, supõe-se que a carteira de motorista estava em dia, os documentos do ônibus estavam em dia, estava tudo em dia, estava tudo certo. A única coisa que não estava certo era o combustível que estava acabando. E isso gera punição, gera multa. Você não pode trafegar sem combustível. Então, significa o seguinte, que você vai ganhar uma multa, tá? Você será penalizado. Mas por que que isso aconteceu? Porque você atrelou o seu projeto a forças espirituais contraventoras, adversas, enganosas. Quem é que entregou você ali para o guarda de trânsito? Quem é que fez você ser penalizado? As suas forças espirituais, às quais você confiou. Porque o combustível ali representa energia, a energia que pegamos. Mas de onde você pegou energia? Você pegou energias de fontes sabotadoras, tá? Quando você consulta uma crença errante, uma crença limitante, enganosa, que não tem pureza, o que que elas fazem? Elas inflam o seu ego. Aquele ônibus que você viu é o seu ego, é o seu projeto. Então você tem um pensamento grande, um ego grande, e você se põe no caminho a conduzir o seu projeto. Mas o combustível que você está pegando para esse ônibus, para esse ego, está ancorado nas vertentes espirituais às quais você confiou e confia. Esse é um problema muito sério, porque quando você se volve para uma crença, geralmente o intercessor daquela crença é um padre, ou um pastor, ou um benzedor, ou um vidente online, e ali vai. Porque o que que essas pessoas são? Elas são funcionário do banco. Quando você vai num banco, o homem poderoso é o dono do banco, mas ele contratou um funcionário lá para atender as pessoas. Só porque o dono do banco diz assim para o funcionário, quando ele contrata funcionário, olha, esse contrato aqui é muito chato, tem letrinha muito miudinha, mas para não perder tempo, você explica isso aqui e manda assinar aqui. Se o cliente vai ler ou não, não é problema nosso, é problema dele. O que que o funcionário do banco faz? Preocupado com as metas e com o salário,
ele explica aqui e ali e manda assinar aqui. E todo mundo vai fazendo isso. Mas o funcionário do banco não sabe o que você está assinando. E muito menos ele, por quê? Porque para ele importa que você assine, ele nem quer entrar muito no mérito, se é bom ou ruim para o cliente. Porque se ele entrar muito nesse mérito, ele pode vir a desgostar, a desaprovar o próprio cargo, e daí ele nem vai arriscar. O que importa para ele é o salário, ele precisa comer. Então a fome faz ele fazer o cliente assinar. E o homem poderoso fica nos bastidores. Quem é o funcionário do banco? Mas o funcionário do banco não entende nada porque ele não leu nada. Ele também não gosta das letrinhas pequenininhas do contrato. E no Brasil, principalmente, ninguém lê contrato mesmo. Para que se importar com contrato? E todo mundo vai assinando e vai assinando. E o banco vai enchendo. E lá aquelas fileiras tudo. Ó. Então, vamos contratar mais funcionário, mais atendente. E o homem poderoso nos bastidores. Mas quem são os atendentes do banco, os funcionários do banco? Os funcionários do banco são padres, pastores, videntes, benzedores, cartomantes, atendentes de astrologia online, etc, 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 etc. Estes são os funcionários do banco que trabalham para o homem poderoso. E então você assinou um contrato só porque você não leu nada. Você não viu nada que tinha no contrato. E agora, quando falta combustível bem na hora, ali, que o guarda vai multar você, vai indagar, vai perguntar, vai questionar, bem na hora ali, então isso já estava lá dentro do contrato, mas são letrinhas miudinhas, é muitas folhas. Ninguém gosta de ler, para que ler também? Eu acho, né, suponhamos, eu acho que esse funcionário do banco é uma pessoa bem intencionada e sabe o que está fazendo. Ele não colocaria eu numa fria, eu sou cliente. Ele é humano como eu, tá? Ah, em tempo. E quem é o homem poderoso? O homem poderoso são pessoas espirituais que agem na mente humana, tomando o controle das massas. É claro que haverão homens poderosos de carne e osso também no planeta Terra, porque tudo é hibridizado. As gestões, a gestão das religiões e das segmentações espíritas e espirituais são hibridizadas por pessoas não visíveis e pessoas visíveis, só porque as pessoas visíveis não fazem gestão nenhuma. A maioria delas simplesmente agem como funcionário do banco ali, né? Então, infelizmente, você confiou nas vertentes erradas. Quem é que entregou você para o guarda de trânsito? A sua crença, para humilhar você, para não deixar você crescer na vida. Por quê? Porque quando você vai bem, automaticamente você tem alta vibração. E com uma alta vibração, o banco tem pouco poder sobre você. Então é preciso baixar a sua vibração. Porque aquela gente do banco só vai ter acesso a você se você estiver vibrando aqui, ó, nas frequências baixas. Nessa altura, ressonam as frequências da magia negra, do feitiço, da praga, da inveja. As ondas negativas nunca passam dessa altura porque elas são ondas negativas. Elas ressoam nessa altura. Então, toda frequência negativa é aqui. E se você for bem na vida e próspero, você vai vibrar automaticamente aqui em cima. Você vai ter alegria, satisfação, etc. Então, quando você encosta o seu ônibus porque o guarda mandou,
você está vibrando aqui embaixo, tá? Mas por que eu não vibro aqui em cima? Porque lá naquele contrato que ninguém leu, está escrito isso, que é direito deles baixar a sua vibração para você ressoar aqui. Por quê? Porque se você vibrar aqui em cima, o banco não terá acesso a você. Eles não podem manipular você como um fantoche. Porque nesse sonho você é um fantoche. Quem é que entregou você lá? É o próprio banco onde você foi lá fazer negócio. Suponhamos que o banco seja um centro espírita, seja uma igreja evangélica, seja uma igreja católica, seja a casa de um benzedor, seja um site de atendimento astral online. Esse é o banco. Tá? O banco quer poder sobre as massas. O banco não aceita que ele não seja o mais poderoso, porque o ego dele é descomunal. Então, o que você está vendo no seu sonho é isso que aconteceu, tá? Aí, se você tiver um problema grave, você tem a vibração baixada, você vai ter que recomeçar tudo de novo, mas tudo é muito difícil, você não vai vibrar aqui em cima. Porque o seu cansaço, o seu descontentamento vai fazer você vibrando aqui. Enquanto você vibra aqui, você está sob o controle do banco. Tá? O banco é poderoso. Então, as energias lá representam o combustível. Tá? Por que que você foi fazer a viagem? Porque você estava autoconfiante. Você estava certo de que lá, quando você foi no banco, você fez tudo certo e que eles fizeram tudo certo com você dentro do banco. Então não tem problema, vamos viajar. Traduzindo, vamos levar o projeto adiante. Eu estou iluminado, eu estou abençoado, estou protegido. E é assim que Deus quer. Mas o banco mandou tirar o seu combustível. Ele pode ter botado combustível para a viagem, mas ele sacaneou você. Ele foi lá e tirou e você não viu. E agora, que vergonha, na frente do guarda rodoviário. Uma coisa que todos veriam, mas você não viu. Que humilhação. Então, o que você está vendo é isso aí, tá? Eu tenho a playlist Sonhos com Veículos Leves e Pesados. Eu vou deixar aqui no card e dê uma olhada, porque pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. O que você está vendo no seu sonho é falta de previsibilidade. É desconhecimento entre materialidade e espiritualidade, ingenuidade. Tá? O que o banco faz com você? Infla o seu ego. Tá? Ele quer vender os produtos dele, ele quer que você assine lá. Então ele nunca vai dizer que você não pode, muito pelo contrário. Se você chega lá e diz que quer comprar uma casa na praia, lá em Balneário Camboriú, na beira-mar, lá naqueles prédios lá onde nenhum apartamento custa menos que 2 milhões, o banco vai dizer que é o ideal para você. É aquilo e não menos. Só porque se o banco deixar você entrar naquele apartamento lá, se o banco deixar você realizar esse sonho, o banco não tem acesso a você mais. Ele perdeu você. Você vai passar até a ver o banco como o banco é. E isso o banco não pode deixar acontecer. E para não deixar isso acontecer, o que o homem poderoso daquele banco onde você assinou o contrato lá faz? Ele vai lá falar com os donos dos outros bancos. Resumindo, vamos formar uma gangue. Não propriamente uma gangue, mas uma máfia. Porque daí nós vamos manter o poder absoluto. E quem é que leva a pior? O cliente que assinou lá. Ah? Tá, mas e o funcionário? Qual é a culpa do funcionário que não me avisou disso aí tudo? Bom,
Ah, o funcionário, tadinho, ele nem sabe, mas ele tem um karma tão pesado para pagar. Lá na frente ele vai dizer, mas não é minha culpa que os clientes assinaram em desfavor deles próprios. Daí, o anjo do Senhor vai dizer para ele, olha, não é sua culpa mesmo, você está certo, mas é sua responsabilidade. E você será penalizado. Porque tudo isso que aconteceu com os clientes é responsabilidade sua. Era sua responsabilidade ler o contrato para repassar aos clientes. Tá? E quanto ao cliente final? Bom, quanto ao cliente final fica a experiência, porque ele leva a pior ali, né? Então ele precisa aprender, tá? Então, quando a gente vai num banco, a gente precisa estar sempre muito desconfiado de tudo. Porque é tudo muito cheio de armadilha. Tá? E o que o banco quer é poder, sede de poder. E o que estava lá no contrato que você não viu? Que quando você se pusesse a caminho para realizar a sua grande ambição, seu grande desejo, era para acabar o combustível por bem ou por mal. De preferência, na frente de autoridades rodoviárias, para que a sua humilhação fosse ainda maior e que a sua vibração baixasse bastante, porque daí toda aquela coisa arada pode entrar no astral do cliente, né? É livre acesso daí. Prezado internauta, e pior ainda fica para as pessoas que tomam bebida alcoólica, cerveja, todo tipo de bebida alcoólica, porque o pessoal do banco, mas o pessoal do banco que eu falo são os perseguidores, aqueles que vão cobrar, que faz os processos judiciais, encaminha a cobrança, bota você no SPC, etc. Os funcionários do banco têm livre acesso ao seu HD mental quando você toma bebida alcoólica, porque a sua meninge abre automaticamente. Então você não pode tomar bebidas alcoólicas. Se você precisa de algum banco e se você se utiliza de algum banco, bebida de álcool nem pensar, tá? Prezado internauta, deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você nos comentários do YouTube, ou querendo, mande no e-mail que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, significa que vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Por que que o pessoal do banco não pode? Eles ficaram de ajudar você a realizar o seu sonho. Mas por que que eles próprios não podem deixar você realizar o seu sonho, que é aquela viagem que você está fazendo lá? Porque eles vão perder você. E eles querem você para sempre, para a escravidão, inclusive. Tá? Acompanhe os meus materiais aqui, porque aqui eu prospecto bem para todos e não todo-poderoso só para mim. Tá? E aí você passa a conhecer aí como é que funcionam os bancos. Prezado internauta, muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.